Lucas 9. Quantos amados estão recebendo aqui? Um abraço. Vou pedir ao Paulo Jonas que quando passar ali, você fale com o Cláudio, né? Que tirou onda com você. Ele não levantou porque está com um bebê ali. Você ministra o coração de Cláudio ali. Muito bem-vindo, querido. A casa é sua, viu? Glória a Deus. Lucas capítulo 9, verso 28 até o verso 42. Nós vamos meditar um pouquinho sobre a ambiguidade da vida cristã. E muito importante esse tema, a ambiguidade da vida cristã. Que Deus tem colocado no nosso coração é que a gente leve a igreja a um novo nível espiritual. E toda vez que eu tento falar, eu tenho tentado falar alguma outra coisa que não seja nesse elevar o nível, meu coração se tranca e não sai palavra. Então a gente vai ler Lucas 9, 28 a 42. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes estavam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E aí o comentário de Lucas é em parêntese. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido, ouçam a ele. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, desceram no monte. Uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tem. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. 41 diz: Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Tragam-me aqui o seu filho. Quando o menino via vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Vamos orar nesse momento? Bendizemos o teu nome, Pai, por esta noite, pela tua palavra, pelo que vimos de vitória aqui há poucos minutos. Muito obrigado, Senhor, porque aquilo que lemos sobre igreja, sobre verdade, sobre tudo que lemos, nós podemos viver. Muito obrigado, Senhor. Eu peço que a gente que leu sobre a unção, sobre o teu Espírito, sobre o poder da palavra, eu peço que isso seja real aqui também agora, que haja poder da palavra, que haja revelação, tudo aquilo que está escrito, que o homem não pode receber coisa alguma se de cima não lhe for dado. Então conceda de cima a cada um de nós agora. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, estou com o relógio aqui, estou com um horário tranquilo. Eu queria falar aqui sobre a ambiguidade da vida cristã, e é muito importante que você não se distraia, que essa palavra é um nível um pouco mais profundo. Aqui a gente tem uma cena que você já conhece, eu não vou descrevê-la novamente. A cena é a seguinte: existe um grupo de discípulos no monte e existe um grupo de discípulos no vale. Esse monte aqui nunca foi definido qual é. Alguns dizem que é um monte, alguns dizem que é o Monte Sião, não é, porque aqui não era Jerusalém. Então, aqui pode ser o Monte Germuque, ali junto de Cafarnaum, 1.300 metros de altura.
porque Cafarnaum é uma cidade que tem acesso às pessoas. Então, dá para você imaginar que depois do monte que ele desce tem gente. Porque se for um outro monte, Hermon, por exemplo, desce e não tem ninguém lá. Hermon não tem cidade perto. Então aqui, provavelmente, o único detalhe extra aqui que pode ser citado seria esse. Porque de resto, você tem Jesus subindo com 3 discípulos e você tem 9 discípulos ficando embaixo. Então você tem um cenário aqui que constitui-se aqui de forma muito curiosa, em 2 aspectos paradoxais, 2 aspectos que são meio que ambíguos, né? Um cenário do cume, um cenário da grande multidão, e por isso esse cenário eu vou chamar o monte da espiritualidade e o vale da realidade. Vou repetir, eu vou chamar esse monte o monte da espiritualidade e o vale da realidade. Isso porque a gente vai perceber claramente que Jesus sobe com os seus discípulos, e é interessante porque Jesus, ele tem lá em cima no monte, o texto diz claramente no 28, ele subiu para orar. Agora imagine o nível de vida de oração de Jesus. Jesus chama para orar e quando chega lá em cima, Moisés e Elias. Não duvide que na outra vez que ele estava orando, estava Jeremias e Abacuque. Na outra estava lá Obadias e Neemias. Quer dizer, que homem é esse que vai orar? O céu todinho desce para falar com ele. É um negócio elevado. A outra vez que ele chamou os discípulos para orar, foi no Getsemane. Quando ele chamou os discípulos, um anjo aparece. Então parece que Jesus, na hora que vai orar, os céus se aproximam. E ele queria que os seus discípulos tivessem um contato com essa intimidade. Eles pudessem perceber que há muito mais na vida espiritual. Eles pudessem perceber que o nível deles era muito baixo. Que os discípulos pudessem perceber que eles tinham que subir de nível. O que seria subir de nível para você, querido? Seria você orar por uma pessoa que está com dor de cabeça e ela ficar sem dor de cabeça? Bom, paracetamol resolve o problema. Seria esse o nível? Não, mas não é. É orar por uma perna que cortou. Tá, oramos, meu filho ficou curado. Pronto, e aí? Subir de nível? O que seria subir de nível? O que seria subir de nível para você? Mas ali tem 3 discípulos subindo, e eles são convidados a subir, e eles sobem, alguns descem, mas aqui você tem, portanto, 2 dimensões da vida. E essas 2 dimensões, elas coexistem. Os que sobem, eles sobem para quê? Eles sobem para ver melhor Jesus. E eles precisam de um tempo separado com Jesus, eles precisam se afastar das realidades, das demandas, e eles precisam subir de nível, e por isso eles têm que cansar um pouco. Eles têm que se esforçar e subir 1.300 metros, não é brincadeira. Algumas pessoas que dizem que o Monte Gerizim, não sei se foi Ângela, foi no Monte Carmelo, não foi? Foi Carmelo que você foi, Ângela? Junto com a Eteni. A Eteni também foi? A Anne foi no Monte Carmelo, eu não sei qual das 2 não chegou lá. As 2 chegaram, né? Mas não é brincadeira. Não é brincadeira, isso que cansa muito, né? Agora é 1.300 metros, que é mais do que o Carmelo. Então, há um esforço, há uma separação, há um sair de uma realidade aqui muito claramente. E aí é onde eu te digo aqui, começo a dizer algumas coisas para você. Esse isolar-se, esse sair da realidade é essencial para a sua vida espiritual. Você precisa compreender que você não vai subir de nível espiritual se você não se isolar de algumas coisas. Quais são essas coisas? Essas coisas aqui estão muito claramente, a realidade, a necessidade, o corre-corre. E eu vou falar direto, depois eu aprofundo essas coisas, tá? Primeiro eu passo por cima. Mas o que faz quando você sobe? Você vai ter que descer. E aquilo que acontece nesse tempo de isolamento com Deus é que vai te capacitar para você enfrentar o vale da realidade. A esse primeiro elemento aqui, sem querer aprofundar muito nesse primeiro momento, a gente poderia falar que esse momento seria uma vida devocional. Mas uma vida devocional não basta. Hoje Rafael postou um negócio que eu nunca tinha atentado. Ele comentou, eu vou até ler aqui para vocês. No devocional que ele comentou hoje, eu fiquei muito tocado com essa palavra. Eu vou ler para vocês. Que era o dia dele, né? O dia do devocional hoje era dele. Ele falou assim: eu rogo por eles,
Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Aí ele escreve o comentário dele. Meu devocional hoje foi muito especial. Tem coisas que Jesus só faz pelos seus discípulos. Ele não faz com os incrédulos. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Irmãos, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Mas Rafael é muito bom. Não, Jesus é muito bom, que se revela para quem sobe. Aí ele continua, diz assim: Jesus ama todos os perdidos, mas intercede por nós, que nos entregamos a Ele. Essa verdade para mim é uma santa delícia. Costumo pensar sempre na minha ação, devocional, oração, jejum, etc., para Deus. E hoje fui lembrado que o Senhor intercede por mim. Olha que coisa fantástica. Você não pode ter uma revelação se você não tem esse isolar-se, esse tempo de subir. E ele tem um esforço. 1.300 metros não é pouca coisa. Mas aí vem a pergunta: como foi que esses camaradas subiram? Eles subiram com Jesus, porque Jesus vai na frente. O convite foi de Jesus. Então Jesus hoje está te chamando para um nível maior. Hoje Jesus está dizendo: é isso, é isso, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. É essa a tua oração? Eu quero te ensinar a orar. Jesus quer nivelar você, não é por baixo, pelo vale. Ele quer nivelar por cima, pela revelação. Amém? Mas não pode ser como aqueles discípulos. E aí eu faço um comentário agora, depois eu continuo nessa parte mais superficial, para depois adentrar. Quando os discípulos chegam lá em cima, Moisés e Elias, cara, me dá seu smart aí, tá sem bateria. Eita, rapaz, e agora? Aí o meu tem, aí ele, cac. Aí quando olha, não sai nada. Oxi, cac, não sai nada. Meu Deus, o que foi que houve? É muita glória, queimou o flash do smartphone. Então eu vou fazer assim. Irmãos, isso é distração. O sujeito está com Deus e está empolgado. Fazer selfie. O cara está achando legal. Achando legal. Que joia. Pô, velho, massa. Rapaz, olha, filé. Não entendi. A pessoa, então, fala a frase clássica: mestre, façamos aqui 3 cabanas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para ele. A gente dorme no chão mesmo, não tem problema nenhum, né? Mas vamos fazer 3 cabanas para ficarmos eternamente aqui. E olha o que vai acontecer quando ele diz um negócio desse. Quando ele diz um negócio desse, aquela glória acaba instantaneamente. E por que aquela glória acaba? E eu estou sendo superficial, ver isso. Eu vou aprofundar mais à frente. Por que aquela glória acaba? Porque na hora que ele quer se apropriar desse Deus, dessa revelação, e ficar, eita, tremendo, eu vi Moisés, tirei até um selfie com ele, eita glória. Ele não entendeu que o que Deus quer é revelar o Filho dele. Ele quer que você se apaixone por Jesus. Ele quer que você conheça os detalhes da personalidade de Jesus. Quer que você conheça o coração de Jesus, porque você não é discípulo de Moisés, é discípulo de Jesus. Você não é discípulo nem das aparições, você não é discípulo nem das sensações, você não é discípulo nem da macro, você não é discípulo nem da palavra ungida, você é discípulo de Jesus Cristo de Nazaré. As coisas quando avançam para você se apaixonar, para você ficar admirado, para você contemplá-lo, para você compreender por que Deus botou Moisés e Elias ali do lado. Para que em vez de você ficar maravilhado com o espetáculo, você se quebrante e adore. Cadê o adorador ali? Irmãos, o espetáculo aquele não tem um adorador. Os 3 camaradas, em vez de adorar, fizeram o quê? Quiseram segurar aquilo, gravar, botar um selfie, segurar aquela imagem. Aquilo não é para ser segurado, aquilo é para ser adorado. Aquilo é para dizer: que coisa tremenda, Jesus é o único que é digno, tu és digno de... Não, os caras vão falar uma besteira. O pai fala... Quer dizer, existe então um nível espiritual para você, muito maior do que aquele que você está tornando ele tão grande, tão bom assim. É muito mais do que isso, irmão.
é muito mais do que isso. Eu cito aqui uma experiência, eu não vou ficar falando das minhas experiências, que nem poderia, nem deveria. Mas eu vou citar uma experiência de meu avô. Eu contei aqui alguma vez, eu não sei, mas vou citar uma experiência. A minha tia entrou uma vez, meu avô estava orando de madrugada, ela entrou no quarto e meu avô estava orando alto. Ela tinha o costume de todo dia, 4 horas da manhã, orar, sempre. Aí ele orava até às 6, dormia de 6 às 6h30, 7, aí levantava e tal. E 4 horas da manhã ela levanta, aí ela se aproxima assim, aí quando ela vai entrando na sala, no quarto dele, ele orando, Senhor, tal, falando com Deus, minha tia ouve a voz respondendo. Não, ela não ouviu ele falando, ela ouviu a resposta de Jesus para ele. Isso é intimidade, irmão. Ele está falando e Jesus falando com ele. Quem tá fora não sabe de nada. Aliás, quem está fora conta as histórias. Quem está fora conta. Né? Ela conta. Eu via, aí meu avô podia ter perguntado, e por que com você não funciona? Aí ela falou, é porque eu não subo 1.300 metros. Eu não subo, não faço esforço nenhum. É tudo assim, orar na hora de sair, orar dentro do carro, orar comendo, orar na mesa do café e orar deitado na cama para dormir. Jesus, obrigado pelo dia, boa noite, Jesus. Ele, boa noite, eu estava até com sono mesmo. Só falta Jesus dizer que está com sono, né? Porque a pessoa tão distraída que está, dá boa noite para Jesus. Mas esse nível de espiritualidade, isso não é nível de espiritualidade de pessoas que são apaixonadas por Jesus. Aí você fala, estou dando bronca. Bronca que nada, eu estou pregando a palavra, eu estou mostrando que é para subir. É para eu e você subirmos, é muito mais. Amém, querido? A vida de revelação, aquela revelação que eles tiveram, a vida de renúncia. O que eu quero dizer com renúncia nesse momento? Nesse momento eu queria dizer para você uma coisa. Jamais teremos coisas profundas de Deus enquanto não houver algumas renúncias. Algumas renúncias, e eu vou falar já um pouco mais sobre isso. Aqui eu tenho, por exemplo, um livro de São João da Cruz, chamado A Subida do Monte Carmelo. Um exemplo. Aqui tem algumas teologias aqui que não são propriamente teologias que a gente abraça, porque ele fala... Bom, não dá para explicar aqui agora, porque é de 1600. Então, de lá para cá, muita teologia avançou, mas São João da Cruz escreve esse livro famosíssimo, A Subida do Monte Carmelo, porque ele trata da busca espiritual. E uma coisa que ele fala, que é falado muito para muita gente, e eu já passei esse livro para algumas pessoas, A Noite Escura da Alma. E ele diz assim, Deus é luz, e a nossa alma é trevas. Enquanto você não se desapegar das trevas do mundo, você não encontra a luz de Deus. E aí ele começa a aprofundar essas coisas aqui, que a linguagem você para, você olha, você medita, e você para, e você medita, e você para, e você medita o quê? Medita se você está fazendo isso. Aqui, a purificação que leva a alma à união com Deus pode receber a denominação de noite, por 3 razões. A primeira, quanto ao ponto de partida, pois renunciando a tudo o que possuía, a alma priva-se do apetite de todas as coisas do mundo pela negação delas. Essa semana eu estava numa reunião e foi falado nessa reunião, estava a reunião com a missão. E o Carliston estava falando, foi o dia que a reunião aconteceu para apresentar o Vitor para o Carliston. E Carliston fez fazer um comentário de uma tentação que uma pessoa sofreu. A pessoa sofreu uma tentação muito grande, de um pensamento horroroso. E aquele pensamento, Carliston disse, rapaz, você devia ter rejeitado esse pensamento. Como é que você permite? Pensar nisso já é pecado. Então, na hora que o pensamento vem, você renuncia àquilo. Mas o que acontece com muitos de nós, né? Nós terminamos não renunciando muitos dos sentimentos, muitos dos pensamentos. E a gente fica eternamente lá embaixo. Não sobe. Não consegue elevar o nível espiritual da nossa vida. A vida termina sendo uma vida pobre. Mas, esses discípulos que subiram, irmão, são iguaizinhos aos de lá de baixo. São 12, 3 cá, 9 lá. Os de cima não tinham sintonia com a revelação e os de baixo não tinham sintonia também com Deus. Porque quando Jesus desce, o que acontece com ele vê lá embaixo?
Os discípulos com problemas com o demônio. E Jesus falando: "Oh, até quando eu vou suportar você?" Em público ele fala isso. "Ei, que saco, até quando eu aguento vocês?" Mais ou menos assim. Ele falou isso em público, extravasando um ressentimento, uma contrariedade, uma raiva. Mas o que acontece? Naquele momento ali, você tem aquelas pessoas que estão ali embaixo, elas estão preocupadas com um problema. Jesus, eu fiz assim, sai. Eu falei em nome de Jesus e eu joguei até óleo e não saiu. Não funcionou. Aí Jesus podia dizer: "Mas você fez com a mão direita ou esquerda?" Porque com a esquerda nada funciona, né? Recebe essa palavra, irmão. Deus está falando. Estou brincando. Eu já tinha parado com essas brincadeiras há um tempão, voltou aqui, não sei o que foi que houve. Aí não é a mão, não é o óleo, não é nada. É porque os caras não estão nem aí para o pai doente, para o filho doente. Eles querem fazer que Deus funcione. Esse Deus que funciona, eu vou falar um bocado aqui a partir de agora sobre esse Deus que funciona. Eles estavam chateados porque se queimaram, porque não conseguiram, porque não fizeram Deus funcionar. Então agora eu fecho esses dois resumos que eu fiz e agora eu vou aprofundar um bocadinho sobre essas duas demandas, o monte da revelação e o vale da realidade. Aqui você tem, portanto, pessoas que sobem e não estão apercebidas e pessoas que ficam e não conseguem fazer as coisas acontecerem. Você tem 3 mais 9, os mesmos discípulos, porém o nível espiritual de lá de baixo e de lá de cima, infelizmente, é muito baixo. Então, como é que a gente poderia agora pensar um pouquinho sobre essas coisas? Bom, eu vou falar para vocês que Jesus foi que subiu e Jesus foi que desceu. Tudo é com Jesus. Lá em cima foi a revelação de Jesus, aqui embaixo quem libertou foi Jesus. Portanto, Jesus, ele vai apontar para um lugar de revelação de quê? De Moisés e Elias? Não. O lugar da revelação da glória do Filho. Ali o que vai acontecer é que lá em cima você vai descobrir que Jesus tem todo o poder, Ele é tudo, Ele é o resumo, Ele é a ênfase, Ele é o centro. E aqui embaixo você vai descobrir que Jesus se compadece, que Jesus transforma, que Jesus serve, que Jesus age, que Jesus interfere. Portanto, é isso que a gente diz. Por isso é com Ele que nós vamos galgar níveis espirituais mais altos. E eu quero falar sobre Ele. Mas infelizmente, como eu disse, pessoas querem que o Senhor resolva os seus problemas. Então, eu vou falar, para começar da metade para o fim, como ficar no vale corretamente e como subir um monte corretamente. Como é que a gente sobe esse nível espiritual corretamente? Na última quinta-feira que nós falamos aqui, tem 15 dias, nós fizemos uma experiência aqui. Uma experiência com as sensações, com a experiência com a alma. Algumas pessoas me disseram que aquele filme de Ayrton Senna fez elas ficarem muito tristes aqui, apesar de ser curto. O interessante é que Ayrton Senna ele fala ali no vídeo, né? Ele dá uma entrevista e ficou mais forte ainda naquele dia que ele entrevistou. Você sabe que ele morreu e ele falou algumas coisas assim que ele se arrependeria e tal. Então aí depois a gente migrou para um momento transitório com aquela música Poderoso Deus, mas não era o momento em que você estava recebendo coisa alguma, você estava simplesmente saindo para o seu espírito. E depois a gente começou a ler a Bíblia e Deus começou a falar. Alguns mandaram para mim verdadeiros esboços do que Deus falou com eles. Eu tinha dito à nega que estava lá, Ana Lúcia, consegui. Tinha dito a Ana Lúcia que estava lá em casa, eu disse: Deus vai falar contigo. Ela me escreveu depois o que Deus falou com ela. Mas assim, naquele dia a gente querendo galgar uma outra posição. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre como subir o monte corretamente. Colossenses 3, verso 1, sim, agora a gente abre esse texto. Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, começa assim, os portantos de Paulo. Toda vez que ele dá um portanto, ele deu um monte de argumento para trás e vai dar um monte de conclusão para frente. Se alguém puder ler, Colossenses 3, 1 e 2. Está atrás de mim, eu estou pedindo vocês lerem. 1, 2, 3, já? Mantenha o pensamento. Perfeito.
Vou mudar a direção do ar que tá me dando de espirrar aqui. Deixa eu ver aqui. Aí. Pronto. O que a gente vê aqui claramente? Buscar as coisas que são de cima. Nessa metáfora que eu estou usando, você ressuscitou, você tem, por obrigação, ter uma percepção daquilo que é mais elevado do que o seu cotidiano. Porque se você busca as coisas de Deus somente para aquilo que é na sua dimensão cotidiana, você está no vale. Você é como aqueles 9 discípulos que estão querendo uma solução para o problema que eles já estão dentro do próprio problema. O sujeito está dentro do problema e quer que Deus entre no problema dele e resolva o problema dele, ou o problema no entorno, né? E a Bíblia diz em Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Ou seja, a busca por Deus, ela é uma responsabilidade sua. Existem 1.300 metros, segundo esse monte que nós citamos, para você subir. Existem 1.300 metros que você tem que percorrer. A maioria das pessoas fica dependente, querido, da espiritualidade do pastor, da espiritualidade de um presbitério, da espiritualidade da oração das 15 horas, da espiritualidade do líder de conexão. Os líderes de conexão oram. Eu oro por você, oro. Mas isso não é subir monte. Isso não é subir. Isso é como se fosse você ser o pai de uma criança e alguém está preocupado em resolver o problema do seu filho. Nessa metáfora aqui. Não é isso que é a vida espiritual. A sua passividade em buscar a Deus é inaceitável. A sua passividade em buscar a Deus é incompatível com a sua vida de ressurreição. Se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Se você não busca, tenho dúvidas que você ressuscitou. Ah, mas eu me batizei. Bem, você consegue enganar qualquer pessoa dizendo que é convertido. E você também consegue ser verdadeiro no batismo e se desviar. É possível, sim, senhor. O sujeito ter certeza de que no batismo tudo vai mudar. Eu já batizei gente assim. Depois veio reclamar, veio para o Código de Defesa do Consumidor, veio reclamar, entregar o produto. Eu pensei que tudo ia mudar depois do batismo. Eu também pensei que você ia mudar. Claro, e a resposta tem que ser essa. Eu pensei que você ia mudar. A pessoa não mudou, ela não busca nada, não deseja. Irmãos, uma coisa que é importante que você entenda é que nada do que Deus fizer aqui pode se tornar objeto de culto aqui dentro. Nada. Se Deus ressuscitar uma pessoa, se Deus levantar um paralítico, se Deus fizer o milagre que fizer, se vier José Ronaldo aqui se converter, nada pode se tornar objeto de culto aqui dentro. Por essa razão que a gente não pode fazer acepção de pessoas, nem vindicar uma preferência sobre senhor ninguém. Não pode. Porque no momento que você toma aquilo como lugar, tomou o lugar de Deus. E foi o que os caras fizeram, eles idolatraram a experiência. Você sabe que a gente tem tentado fazer encontro e não tem conseguido? Todo dia dizendo diante de Deus. A gente já tentou falar com o Frank. Frank, vamos fazer encontro? Frank vem da MCI, irmão. Fazia um encontro por mês ou 2 encontros por mês. O sujeito fazia encontro de olho fechado. E aí, vamos fazer encontro? Ele fala, rapaz, eu não quero fazer mais encontro, não. Aí eu digo, Marina, vamos fazer encontro. Irmão, a última vez que eu perguntei a Marina, fogosa para fazer encontro igual a Marina, não tem. Marina, vamos fazer encontro? Ela não respondeu. Não estou repreendendo em público. Estou contando história. Ela não respondeu. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí talvez o anjo fala assim, o anjo Moroni, né, que ontem a gente estudou os mormons, aí o anjo Moroni fala assim, é quem mandou idolatrar o encontro. Você não pode botar o encontro numa caixinha. Deus é um Deus de coisas novas. Deus não é, queridos, o seu Deus não é como o Deus desconhecido que Paulo encontrou lá. Todos os deuses aceitam um altar no panteão de deuses. O nosso Deus só tem um altar que é no seu coração e na sua vida. Não existe essa história de vários altares e um de Deus. Não, senhor. Deus é proprietário da sua existência, da sua família, do seu filho. Ele é dono de todas as coisas. Por isso ele não vai aceitar uma velinha, uma velazinha, uma oraçãozinha. Isso ele não aceita. Ele não está precisando comprar a sua espiritualidade.
Se você não está buscando, é você que não entendeu quem Ele é. O Senhor disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas para quem não busca de todo o coração, tem sempre um líder com a palavra de muita sabedoria para resolver os problemas dele. O sujeito continua no vale e não quer subir. O sujeito continua lá embaixo, no vale da realidade, mas ele insiste que é melhor a realidade do que a disciplina de buscar a Deus. Isso não é vida espiritual. Alguns veem o líder fazendo devocional, falando coisas lindas, então desejam a mesma coisa, mas não podem. E por que não podem? Porque tem que subir. Você olha a minha... Rapaz, como é que você conseguiu? Eu não sei como é que foi a situação, mas várias vezes eu estou falando um negócio assim. Como é que você sabia? Eu não sabia. Eu não sabia. Rapaz, você falou que eu não sabia. Rapaz, que negócio incrível. Aí, eu quero isso também. Então, rale como eu. Tipo assim, né? Rale como eu. Quer dizer, o que eu estou ralando? Eu sei lá o que produz o quê. Eu só sei o seguinte: à medida que você renuncia, se humilha, à medida que você abre mão da glória, por exemplo, tá? Por que como é que a gente faz? Você já percebeu isso? Você já percebeu? Presbitério aqui. Não existe estrela aqui na videira, não vai existir nunca. Quer dizer, só se eu morrer, né? Enquanto eu estiver aqui, não tem, porque se tiver um jeito, eu boto alguém na frente. Vai ser sempre assim. Por quê? Porque a estrela de Jesus, isso é um treinamento para todos vocês não idolatrarem. Você sabe o que Paulo Jonas, que foi apresentado aqui, ele entrou na videira? Você sabe o que ele disse? Que a primeira coisa que mais chamou a atenção dele aqui, ele é pastor, viu? Aquele que eu apresentei é pastor. Depois que você for amigo dele, você vai conhecer a história dele. É uma história, todo mundo tem uma história. E ele disse que entrou aqui e disse que a coisa que mais impressionou ele aqui, sabe o que foi? Além do amor, que fala todo mundo fala do amor. Todo mundo, graças a Deus por isso. Mas ele disse todo mundo chamar Niles de Niles. Todo mundo, e aí Niles? Né? Quer dizer, os mais formalistas têm um ataque do coração, né? E cadê o pastor? Já que só tem Niles aqui. Não, ele é o pastor. E aí como é que fica? Não, para que não haja nenhum tipo de atrapalho para a sua vida espiritual, mas você tem que ralar a sua ralação. Você tem que subir o seu monte. Não é você ficar escorado em Ângela, escorado em Fernandes, escorado em Cláudio. Não existe isso. A caminhada é individual. Você vai precisar ver o exemplo de Cláudio e seguir. Você vai precisar ver o exemplo de Lucas e seguir. Quantos querem a vida de Lucas, a consagração de Lucas? Digo amém. Não quer porque sabe que vai passar por aperto de Lucas. Todo mundo dá glória a Deus por ele. Mas vai entrar no estreito que ele entrou? Ninguém quer, nem glória a Deus não dá. Mas, queridos, Jesus disse a Pedro uma coisa que ele disse assim, falou com Pedro, e cada um tem que subir. Pedro chama Jesus lá no final de João. Estou iniciando o final. Lá no final de João, o que é que ele diz? Ô Senhor, e aquele discípulo, o que será dele? Aí Jesus fala o quê? Não é de sua conta, cara. É o seguinte, não foi. Ele falou, e se eu quiser que ele fique até que eu venha? O que te importa? Não é de sua conta, né? O que te importa? E fala assim, vem tu e segue-me. Ou seja, eu quero o seu esforço, a sua jornada, a sua caminhada, e eu me acerto com ele. Irmãos, um negócio desse tão óbvio, não é de sua conta, siga você. Sabe o que aconteceu com a igreja primitiva? Divulgou a ideia de que João ia ficar até Jesus voltar. Irmãos, em vez de falar, rapaz, fui falar com Jesus, tomei uma queimada. Em vez de ficar, Pedro tomou queimada, Pedro tomou... Em vez de cantar o corinho, Pedro tomou queimada, esqueceram da queimada de Pedro e ficaram falando, João vai ficar até lá. A fofoca rolava, irmão. O próprio Pedro falou, eita, rapaz, em vez de contar a queimada dele, é claro, ele foi contar o quê? João vai ter vida eterna. João tem vida eterna. O que foi que vocês estavam conversando? Jesus me disse que vai ter vida eterna. Deixa de ser moleque, rapaz. O que foi que Jesus te disse? Que João vai ter vida eterna. Deixa de ser moleque, rapaz. Ele falou o quê? Cuida da sua vida. Você tem que cuidar da sua vida. E você precisa entender isso. Né? Como é que você sobe? Como é que você vai ter revelação? Você vai ter que deixar algumas coisas, você vai ter que renunciar a algumas coisas, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Porque você não pode ser escravo da alma e servo de Deus. Você tem muita alma, você tem muito sentimento,
te convido a uma jornada dolorosa. Porque não é assim, não. A vida com Deus não mistura alma com espírito. Espírito é espírito, por isso que a Bíblia diz que a espada, a palavra de Deus é uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela separa o que é, o que você sente, o que você acha, daquilo que Deus é. Ela separa as coisas. Gálatas 6,14, você podia ler para mim isso aí? Gálatas 6,14, eles vão colocar aqui. Eu vou correr um pouquinho. Gálatas 6,14 diz o quê? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Irmão, enquanto você estiver nesse nível de perguntar, venha cá, assistir tal série é pecado? Quando você estiver nesse nível, eu já sei que você não está afim de subir monte nenhum. Porque eu não estou preocupado qual série é pecado ou não. Eu quero saber o que Deus gosta. Porque eu sirvo Fernanda com as coisas que ela gosta. Eu procuro agradar a Fernanda. E Fernanda tem procurado me agradar, né? A gente vive para agradar um ao outro. Não tem neto, agora tem Vitor, a gente também agrada Vitor, né? E tal. Vamos nessa. Vamos nessa. Cuidado com os seus pensamentos, viu? Mas você entende. Aí a gente está agradando um ao outro. Mas eu queria fazer um prime rib para Jesus. Não sei onde ele está. Eu não sei se ele gosta de muito salgado, muito apimentado. Eu não tenho como fazer para ele. Não tem. E como é que eu faço para saber o que Jesus gosta? Buscando a Ele, eu vou descobrir o que Ele gosta. Então, não tem jeito. Ou eu vou atrás dele, ou eu não vou viver com Ele. Eu vou viver de que jeito? O texto bíblico diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Por quê? Porque o pecado é algo do mundo? Não. Paulo diz, eu sei que o que habita em mim não habita bem algum, em Romanos capítulo 7. Então, eu queria que você entendesse uma coisa. Efésios 2:3. Vou dizer uma coisa para você. Se você está se poupando na vida espiritual, se você está fazendo pouco na sua vida espiritual, se você está lendo pouco, se você está orando pouco, se não está orando nada, se está escorado na oração da igreja, se está escorado na oração das 15 horas, se você está preguiçoso nas coisas de Deus, tu é discípulo de quem? Porque de Jesus, como é que isso é? Que Jesus subiu os 1.300 e ainda puxou 3 para subir. Não pode. Você precisa entender que a sua jornada é a própria jornada espiritual. Efésios 2:3 diz assim, ó. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles. Vamos ler agora o resto? Vontades na nossa carne, pensamentos, como os outros. Éramos por natureza. Mas observe ali o que está escrito, ó. Satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e os seus pensamentos. Eu quero que você levante a mão aqui, quem este mês de agosto já ouviu uma mensagem que foi pregada aqui, ou no mês de julho, ou no mês de agosto, mas você foi lá no YouTube, pegou uma mensagem da celebração, por exemplo, domingo passado, Rafael pregou, mas de domingo para cá, são segunda, terça, quarta, talvez não teve tempo, mas talvez na semana passada, talvez sábado. Quem aqui entrou no YouTube e ouviu de novo uma mesma mensagem aqui da videira? Levanta a mão, em agosto. Observa bem, aqui a gente tem mais ou menos 15 pessoas que ouviram de novo alguma coisa que Deus falou nos seus corações. Nós temos 150 pessoas, temos 15 pessoas. Temos um dízimo aqui daqueles que vão de novo remoer aquilo que Deus falou com eles. Você acha isso muito ou acha isso pouco? Julgue você mesmo. Porque a carne não vai querer. Não vai querer. Você assistiu... irmãos, essa semana eu tive uma coisa muito engraçada. Você vê o que é a carne, o que é o engano. Eu estou aqui no YouTube, o YouTube oferece aqueles videozinhos. Aí eu vi aqui, bateu o recorde mundial de natação. Eu falei, eita! A equipe brasileira bateu o recorde mundial de 4x200. Eu falei, eita, tremenda! Aqui eu apertei o play e aí lá vai aquele, para variar, Milton Neves, né? E o outro cara, e ele está vindo, e o Brasil, e não sei o que, eu comecei a me emocionar. E que coisa, rapaz, que coisa! Fernando, para aqui! 2 anos atrás. Não era da Olimpíada? Irmão, é assim, você vai ser atraído por uma coisa ridícula. Eu me senti ridículo, né? Eu comemorando um negócio
que eu nem sabia de onde era, e o Brasil realmente foi campeão, foi recorde mundial de natação, de 4 por 200, mas era uma ridícula, eu passei papel de besta. Então, é assim que a gente vai gastar tempo com o videozinho, mas quantas horas vai gastar, vai se dedicar, vai desligar a televisão, sair do WhatsApp, desligar. Você sabe qual é a minha luta, irmão? Não sei se é o seu caso, no seu equipamento tem isso, mas no meu equipamento tem um negócio que chega na segunda de manhã, ele manda uma mensagem: esta semana você diminuiu 17% não sei o quê. No seu aparece isso? A minha briga, irmão, é para toda semana diminuir cada vez mais. Aí tem hora de semana, aumentou? Oxê. Aí ela vai e abre, o que foi que aumentou? Aí eu vou procurar saber onde foi que aumentou esse treco aí, que eu fiquei vendo mais, né? Eu estou tentando assim, ele mesmo me diz. Então, por quê? Porque eu sei que quanto mais tempo para outra coisa, menos tempo para Deus. Menos tempo para o que importa, menos tempo para o foco. A carne vai querer fazer o quê? Me levar para aquilo que... Então, queridos, o problema do apego do vale é esse. A pessoa está apegada, e quando ela está apegada, ela finge que sobe. Ela está apegada, fica presa. Por isso que a Bíblia diz, quando você vê no esboço da semana passada, nós colocamos lá que aqueles homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus e tinham se convertido. Eles eram crentes, tinham fé, mas eles amaram mais a glória dos homens. E assim, quando a gente está apegado a alguma coisa, a gente fica preso. E a gente fica preso como está escrito lá em Salmo 135, 18. Vamos colocar esse texto aí. Eu não vou nem ler, mas ela vai colocar na tela, você lê lá atrás, que a Bíblia diz: tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os adoram. Você vai ver isso aí, 135. Ou seja, como diz o autor, várias pessoas falam isso, o São João da Cruz fala, muita gente fala, Agostinho, que você se torna semelhante àquilo que você ama. Quanto mais você ama alguma coisa, aquilo transforma você na direção. Se você ama a Deus, você se transforma na direção daquilo que você ama, que é Deus. Só que quando você ama alguma coisa além de Deus, aquilo lhe transforma e lhe prende. É por isso que você fica parecido com o dinheiro quando você ama o dinheiro. Qual é a característica do dinheiro? Pensa aí, vai e vem. Então a pessoa fica no vaso do vai e vem. Aí sobe e desce, tem e não tem. A pessoa fica assim, instável, igual o dinheiro. Ela fica o quê? Possessiva. Uma pessoa que ama o dinheiro é possessiva. É assim mesmo, igualzinho o dinheiro. O dinheiro, uma pessoa... E aí você fica... O apego que faz com que você fique no vale, esse apego leva a pessoa a fazer o quê? Leva a mães se tornarem mães bobas, esmolando a atenção dos filhos. Os filhos amadurecem, vão sair de casa e as mães bobas ficam... Ah, não, meu filho. Ah, meu filho. Ah, meu... Eu estou repetindo, viu? Mãe boba, que não quer que o filho vá. E por que ela não quer soltar o filho? Está apegada. São apegos que prendem a pessoa. Porque o certo era você respeitar o tempo da pessoa para você guardar o seu tempo para Deus. E respeitando cada tempo, você nunca vai desrespeitar o seu próprio tempo de buscar Deus. Vou repetir. O seu tempo de buscar a Deus depende do desapego. Você pode estar apegado a dinheiro, apegado à televisão, apegado a um bocado de coisa. E pode estar apegado, sabe a quê? A um sentimento qualquer, por exemplo, frustração, qualquer coisa. E aí, por que as pessoas frustradas caem numa novela, caem no filme? Para quê? Eles se identificam com o personagem, mas, sobretudo, existe uma coisa chamada distração. Eles se distraem, eles não se concentram para resolver a demanda. Então, a demanda fica sendo jogada de tapete em tapete, jogando por baixo. Então, a pessoa faz o quê? Nunca sobe, ela fica sempre naquele vale. Ela fica sempre na mediocridade. Ficamos drogados, por exemplo, pessoas que trabalham com rede social. Elas ficam drogadas com a fama, elas estão sempre olhando a curtir. Ih, rapaz, só fez 435 curtidas hoje, só 27 pessoas responderam. Rapaz, não está legal, porque ontem foi 528. Mas por que está acontecendo? Elas ficam no torpor. Quando é que é o ideal? Não, o ideal é 525 mil pessoas. Mas você não é tão bonito assim, filha. Que ideia? De onde essa ideia? Não, ela criou a ideia, ela vai buscar aquela ideia. Uma ideia vira uma droga, a pessoa não tem limite para aquilo. Então fica apegada àquilo, fica apegada ao medo de Deus. E porque esses apegos existem, a pessoa nunca sobe o seu vale. Mas, como é que você fica no vale corretamente, que é que eu vou encerrar? Os discípulos sobem com Jesus para ter uma revelação, e é onde você vai fazer. Eu vou buscar, eu quero buscar. Eu vou estudar, eu vou orar, eu achei esse livro, e aí eu leio um pedaço, depois deixo de lado.
Aí Dani me pediu um livro essa semana. Eu falei o livro da oração numa aula, e Dani me pediu, está aqui, Dani, vem pegar aqui, comprei esse livro no sebo, achei, vou emprestar aqui para Dani. Você está buscando, mas você também tem que estar no Vale da Realidade. O Vale da Realidade, ele funciona o quê? A maioria das pessoas só quer o quê? Só quer que Deus funcione. Se a fé funciona, Deus funciona. Se a fé não funciona, Deus não funciona, então essas pessoas nunca vão sair da dificuldade, nunca. Nunca vão vencer, nunca vão fazer plano financeiro, nunca vão economizar, nunca vão anotar gasto, porque essas pessoas, elas querem, enquanto Deus está abençoando, elas vão barrigando a vida. Isso não funciona. Só que o discípulo, não, eu quero dizer para você, as lições para enfrentar dificuldades são aprendidas lá em cima. As lições para você enfrentar dificuldades são aprendidas lá em cima. Coisas que a gente aconselha, coisas que a gente orienta, a gente não orienta porque a gente é inteligente, não, irmão. Estava ali conversando com Ilana, explicando para ela o Evangelho, como é que funciona o corpo de Cristo, né? E dizendo a mesma coisa para vocês aqui agora. As coisas que a gente diz, não diz porque a gente sabe. As coisas que a gente diz porque recebeu. Paulo falou, eu recebi do Senhor. A gente recebe do Senhor para poder falar. E são coisas assim. Semana passada eu saí daqui e peguei um Zoom com uma pessoa até meia-noite, direto. Só que o Wellington queria entrar no Zoom comigo e não entrou, porque ele chegou em casa, teve uma demanda da família, saiu correndo para atender a tia, não entrou no Zoom. Eu fiz o Zoom com a pessoa, era para estar eu e ele conversaram, mas eu não conversei. Falei o que devia, mas ele teve um discernimento. Ele disse, a gente tem que fazer isso, isso e isso. E eu não fiz. Por que eu não fiz? Porque eu não era o meu discernimento. Eu tinha dito, eu vou ficar calado na reunião, você fala, eu só dou apoio. Mas eu não participei, ele não veio, então eu falei outras coisas. Passou uma semana, hoje é quinta-feira, exatamente uma semana, tudo que o Wellington discerniu que era para ter dito, aconteceu tudo o que ele falou. Como é que ele sabia? Ele não sabia, ele nunca sabe, ninguém nunca sabe. Porque esse 1 mais 1 é 2, isso todo mundo sabe, no Vale você aprende. Mas derivada integral, matriz, raiz complexa, você só logaritmo na base não sei das quantas, você só aprende as coisas de Deus, que não são equações simples, são sistemas de variáveis complexas, você só aprende isso lá em cima, buscando a Ele. Então, é nessa pegada, querido, que a sua vida roda. Eu digo coisas aqui muitas vezes que você pega o princípio, pratica e dá certo. Você sabe disso que eu estou falando. Só que está na hora de você subir o monte e a chamada é para você. A chamada é para a Elane. Elane está aqui, eu chamei ela antes Ela não tinha chegado, mas agora eu quero fazer isso. E eu vou usar a figura dela. Quando terminar, a gente vai terminar orando por ela. Elane, fica de pé, Elane, só para todo mundo lhe ver. Elane hoje está formada em fisioterapia, acabou de se formar. Glória a Deus. A gente vai orar por ela, inclusive, viu? Para ela que seja uma profissional, uma grande profissional. Irmãos, nas últimas vezes que ela vai de carro com a gente para casa, ela diz milagre. Não sei o quê, milagre. Não sei o quê, milagre. Eu pergunto a ela quando vai formar, ela nunca sabia quando ia formar, nunca sabia quando ia ter estágio, nada, porque você sabe que a pandemia bagunçou tudo, não sabia quando ia dar diploma. A última que ela me contou, que a pessoa que deu o diploma, disse a ela que é milagre. Olha, é milagre, não sei nem como estou dando o diploma, e pum, deu o diploma a ela, e hoje ela diz, fiz a colação de grau, encerrei meu curso, está prontinha como profissional para trabalhar. Vivendo o milagre de Deus de coisas que ela ouve, está vivendo, sim ou não? Aplauda o Senhor por isso, querido, glória a Deus. A gente vai orar por você, viu? Pode sentar. Coisas que são ditas no monte, que você desfruta, é hora de você subir no seu monte e você recebê-las. É hora de você deixar a sua infância espiritual. É hora de você sair, porque o vale da realidade é o vale do serviço. Eu desço de lá para aconselhar, para servir, para aproximar. Eu estou vendo os líderes daqui da igreja fazendo coisas que eu fico, meu Deus, que coisa impressionante. Eu me emociono com a ação dos líderes da igreja. Mas eles sabem o quanto a gente está aqui dando suporte, dando uma ajuda, dando uma revelação. Ele vai, pega aquela palavra, multiplica por 10. Ou seja, ele tem uma experiência com a multiplicação de uma palavra que recebe, mas a gente tem uma experiência e uma obrigação de dar subsídio para o líder poder trabalhar. Todos eles sabem do que eu estou falando, todos. Portanto, as lições que você aprende para enfrentar a dificuldade são lições que você aprende com
Deus, com Deus. Mas eu encerro com um pensamento aqui agora. Falar um pouquinho do ativismo. Tem muita gente que vive correndo na agenda. A agenda está muito cheia. E eu vou te dar um conselho. Diminua a sua agenda, querido. Diminua as coisas da sua vida. A Bíblia diz que os cuidados da vida, em Mateus 13, tornam a palavra infrutífera. Você fala, mas eu preciso. Você não precisa nada. Você está dizendo para você mesmo que você precisa. Para com essa besteira. Ninguém exige nada de você. É você que exige de você. É você que põe sobre você uma obrigação. Então essas coisas você tem que entender. O cuidado da vida é que destrói e coloca você no ativismo. E aí você tem uma agenda. Em vez de você mandar na agenda, a agenda manda em você. Por que a agenda manda em você? Porque você mesmo fez a agenda. E por que você fez a agenda? Porque você quer a sensação de estar se movendo. A sensação de ser útil. Isto é o mundo do vale da realidade. Você tem que se sentir, irmão, para e vai buscar a Deus. Para e vai buscar a Deus, que você vai encontrar o Espírito Santo gritando dentro de você e se convidando você a buscá-lo. Mas não, tapa todas as vozes, enche a agenda, o tempinho que tem vai assistir um filme. Que isso, irmão? Isso não é vida. A vida é lá em cima, para que você, quando desce para esse vale da realidade, você possa efetivamente trabalhar com o que é útil, irmãos. Todo mundo diz para a gente, para mim, Fernando, a gente tem uma agenda muito corrida. Aliás, as pessoas se aproximam e falam, cara, como é que você aguenta? Você que acha que a nossa agenda é corrida. Eu sei parar, sei me recolher, Fernanda sabe parar, ela sabe recolher. Agora as pessoas que vêm dizem, a gente está... Não, querido, eu paro sim, senhor. Tem horas que tem horas que eu entro, tem dias que eu sento na cadeira 9 horas, 9 e pouca da manhã, e eu só levanto às 17, 8 horas sentado sem levantar. Só estudando, lendo, estudando e lendo. Ah, rapaz, que palavra abençoada. Vai ver quanto deu aquilo ali. O que significa aquilo? Então, todas essas coisas não é mérito, não. É fome, é desejo, é o meu foco, é o teu foco. A vida acontece no mundo espiritual. Aí, quando você desce, fica muito mais fácil. Para concluir, eu estava almoçando com o Siloé e aí ele me contou que Yasmin, ela tinha me dito uma palavra, e ele me contou que eles foram para a Vitória da Conquista. E Yasmin me pediu uma palavra, ela falou, Niles, eu queria fazer isso, tem um assunto lá complexo, não importa, lá profissional. Aí eu falei com ela assim, faça assim, 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 diga isso. Ela, mas eu vou fazer assim, faça, fique tranquila que vai dar certo. Aquelas conselhos doidos que você já sabe o que eu estou falando, né? Chute o pau da barraca, que Deus leva a barraca no vento e ninguém vai saber quem foi. Mais ou menos assim. Aí eu dei uma palavra para ela. Aí ela disse que foi para a Vitória Conquista e envolvia perguntar ao pai aquilo ali. Siloé me conta que quando chegou lá, o pai dela falou exatamente o que eu tinha dito para Yasmin. Aí você pergunta assim, isso é possível? Bom, não era possível até Colombo botar o ovo em pé. Botou, né? Então aconteceu aí. O que significa isso? Significa que Deus toma Yasmin pela mão e leva ela, porque eu sei que Yasmin e Siloé estão se dedicando em cuidar de pessoas. Manda uma mensagem, o que eu faço com fulana? Como é que está? Ela não está bem. E é assim esses líderes. Quanto mais se preocupa, mais se importa com pessoas, mais estão com a realidade do vale. Deus cuidando. Deus cuida de quem cuida das coisas dele. Deus supre quem está suprindo a casa de Deus, suprindo as coisas dele. Eu vou concluir dizendo, o vale da realidade é o lugar da missão. Cadê Dene? Está lá dentro ou está ali? Dene, fique de pé aí rapidinho. Você passou uma semana lá, um pouco menos de uma semana. Só para não ter dúvida para a gente, que a gente ia contratar um seguro de vida seu e tal. Você tem certeza, agora que foi para lá, que o seu lugar é lá em Jacobina? Pode ficar à vontade. Antes de você responder, pode ficar à vontade. Tá? Você tem certeza? Você tem certeza que vale a pena largar o emprego para ir para Jacobina, ficar no meio daquele povo que nem sutiã não usa? Você tem certeza? Vale a pena, irmão? Como é que está teu coração? Convicto? Já tem apartamento, irmão? Ah, tá. Tem moto zero também? E o que tu vai fazer em São Paulo, irmã? Ah, tá. Triste, ó, o rosto dela triste, né, irmão?
ela vai para o Vale da Realidade. Claro, o Vale da Realidade não é só lá, tá? Obrigado, Dele. O Vale da Realidade, ele é consequência de quem aprendeu a subir o monte da espiritualidade. Se sua vida está uma draga, sabe o que é uma draga, né? Se a sua vida está uma caca, muito possivelmente não precisa pedir a Deus para Ele resolver nada. Só o busque e o Senhor vai fazer novas todas as coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos ficar de pé e eu queria orar agora. Eu queria orar para você que quer hoje subir no monte. Hoje você decide, hoje você se converte, sei lá o termo que você quiser. Para alguns é conversão, para outros é, Senhor, são 1.300 metros, eu dou hoje o meu primeiro passo. Para alguns é o primeiro passo hoje, de uma vida que não é na mediocridade do resolve Jesus, resolve Jesus, resolve Jesus. Não, não. É Jesus, eu te quero, Jesus, eu te quero, Jesus, eu te quero, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te desejo, Jesus, eu te quero. Senhor, cuide de mim, se der zebra, problema teu, eu te quero. Eu queria que você que se encaixa nesse convite viesse aqui à frente e a gente vai orar. Eu queria que, me parece que hoje só tem Fernanda, Cláudio está ocupado com as mãos ali, e Fernanda vai passar, agora vem bem para aqui para cima para poder Fernanda circular, tá? E Wellington, Rafael e Cláudio está com a criança. Vai ser, aí ele vem à frente. Então eu queria que a gente viesse à frente aqui e Fernanda vai impor as mãos, tá? Dê um passo, querido. Você sabe o passo que você está dando, eu não sei qual é. Para alguns é uma renúncia, para outros é sei lá, cada um se vira aí no que está fazendo. Mas é certo que você... Eu queria, então, fazer o contrário. Todos que vieram à frente, os líderes de conexão, todos, podem vir colocar as mãos sobre as pessoas, é muita gente. O líder de conexão, você pode se mover agora, a gente vai orar e você vai colocar as mãos sobre esses discípulos que estão aqui à frente. Senhor, 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 Senhor. Essa metáfora do monte, do vale, ela é muito profunda, mas, sobretudo, profundo é o teu chamado. Profundo é o teu convite, Senhor. Um convite, Senhor, a escolher entre a batalha da vida e a confiança no Senhor. Entre, Senhor, a necessidade que nós mesmos temos e entre a maior necessidade que nós temos. Jesus, vidas espirituais que se tornam estéreis porque estão somente orando por coisas. Senhor, minha conta, Senhor, minha comida, Senhor, meu filho, Senhor, minha doença, Senhor, minha mãe, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Senhor, esta noite, nesse momento, eu não estou pedindo ao Senhor que o Senhor faça nada nessas pessoas que estão aqui. Eu sei que o Senhor vai fazer, eu sei que o Senhor é Pai, mas eu estou orando, Senhor, eu estou orando porque esses corações estão demonstrando que têm vida. Aleluia, a tua palavra diz que ao cheiro das águas brota. E eu não gritei, eu não fiz nada disso, mas o Senhor começou a atrair, o Senhor começou a chamar, como aquela flauta, Senhor, que atraía, aquele mágico da flauta. O Senhor começou a soprar esse instrumento que é o teu Espírito e começou a chamar os teus filhos, Senhor, para uma oração diferente, para uma língua estranha nova, para um tempo a mais de joelho, para uma leitura com mais densidade, para uma fé que depende menos de ouvir o YouTube e mais de ouvir o Senhor, uma fé que depende mais, Senhor, de se quebrantar do que propriamente de buscar alguma coisa, alguma leitura. Deus, toma esses corações, eles estão sendo, Senhor, tocados agora pelos filhos que cuidam deles, os servos que cuidam deles estão tocando, Senhor, eles lutam por uma vida espiritual dos seus próprios discípulos, das próprias conexões, lutam para que as pessoas queiram subir o monte e ver Cristo glorificado, ver mais de Jesus, amar mais Jesus. Senhor, toma essas vidas, toma esses corações, Senhor, leva cada um aos seus lugares, aos seus lares, aos seus quartos.
Senhor, leva cada um deles, para que ao estarem lá, Senhor, seja como o Senhor falou mesmo, um lugar secreto, um lugar em que o Senhor entra lá naquele quarto, e o Senhor, literalmente, o Senhor faz coisas grandes ali naquele quarto. O quarto da revelação, o quarto, Senhor, do quebrantamento, o quarto, Senhor, da humilhação, meu Deus, aquele que está numa verdadeira negligência, num verdadeiro descaso contigo, Jesus, começa a conceder graça para ele poder se levantar, se erguer. Senhor, todos nós aqui com nossas dificuldades de buscar, Senhor, as muitas agendas, muitas atividades, Senhor, nós queremos buscar primeiro o Senhor, o seu reino, a sua justiça, e queremos colocar as necessidades de lado, para que o Senhor venha suprir cada uma delas em Cristo Jesus. Quero que a Elane venha aqui à frente, eu vou orar por ela. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a tua filha, Elane, nesse momento. Em conclusão a tudo que nós falamos aqui, Senhor, por ela nós oramos. Nós pedimos, Senhor, que este seja não somente um profissional, mas que seja um instrumento do Senhor. Mas nós queremos, Senhor, que ela desça ao vale da realidade. Tanta gente, Senhor, que ela vai fazer algum tipo de terapia, algum tipo de tratamento, pessoas que estão muito mais estragadas por dentro do que pelo corpo, muito mais a alma estragada. Senhor, transforma a tua filha em um instrumento de cura, e que não seja simplesmente como aqueles discípulos que colocam a mão e não funciona, mas mais do que isso, ela tenha a compaixão que eles não tiveram, e o Senhor derrame poder na vida de todos que ela tocar, Pai. Eu oro abençoando essa profissão, a vida dela, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, querido, que